Olá, sejam bem-vindos ao Instagram do Centro Imunize. Meu nome é Felipe Mesquita, eu sou hematologista e fui convidado hoje para a gente conversar um pouco sobre vacinação no paciente com imunidade baixa, especialmente naqueles pacientes com algum distúrbio hematológico. É muito importante a gente notar que esse tema às vezes não é abordado com tanta ênfase pelos médicos assistenciais e ele não deixa de fazer parte do cuidado do paciente com imunidade baixa. Geralmente esses pacientes têm alguma condição crônica, como alguma neoplasia, ou seja, algum câncer, seja ele hematológico, seja ele sólido, alguma doença, por exemplo, infecto-contagiosa, como HIV/AIDS, em algumas outras condições adquiridas ou congênitas, por exemplo, imunodeficiências da criança, que a criança já nasce com essa deficiência na imunidade, com a imunidade baixa, e tem algumas predições a desenvolver doenças ao longo do período da vida. É muito importante notar que, de maneira geral, os pacientes imunossuprimidos não devem receber vacinas de agentes vivos. Por outro lado, a gente encoraja a vacinação de agentes inativados ou apenas fragmentos da bactéria ou do vírus. Alguns exemplos podem ser encontrados lá no blog, no texto que eu preparei para colocar à disposição de todos aqueles que tenham interesse em saber mais sobre o assunto. Também é muito importante notar que os familiares ou contactantes de pacientes com imunidade baixa devem ser vacinados, porque eles podem servir como vetores para a transmissão dessas doenças. Então é muito importante que, se você é cuidador, acompanhante, familiar, amigo íntimo de uma pessoa que tem imunidade baixa, que você tenha o seu cartão de vacina bem atualizado. Para aqueles pacientes que fizeram a cirurgia de retirada do baço, é especialmente importante notar que para alguns germes a imunidade fica mais comprometida, que são os germes encapsulados, por exemplo, o pneumococo, o hemófilos e o meningococo. Então é muito importante para esses pacientes que as vacinas para esses agentes estejam atualizadas para evitar doenças mais graves. Também é muito importante que esses pacientes participem de maneira geral das campanhas de vacinação promovidas pelo Ministério da Saúde, principalmente a campanha de vacinação para gripe, para influenza, H1N1 e H3N2, que é o que geralmente vem nas vacinas associadas. Com relação ao coronavírus, muitas perguntas ainda persistem. Se é seguro ou não vacinar essas pessoas. De maneira geral, nós não tivemos essas populações especiais incluídas nos grupos que foram submetidos aos trials, aos ensaios clínicos, para testar a eficácia e a segurança da vacina. De maneira geral, como nós já comentamos agora há pouco, as vacinas tendem a ser de agentes inativados ou de apenas porções do vírus e, portanto, são seguras nos pacientes imunossuprimidos. No entanto, deveremos ficar atentos com relação ao uso de vetores, por exemplo, outros vírus que carregam aquele material genético do corona, como é o caso do adenovírus. Nesses casos, a segurança deve ser melhor avaliada. É muito importante que a vacinação seja abordada tanto com o médico assistente quanto com o médico responsável pela vacinação. Porque nesses casos de pacientes com a imunidade suprimida, nós devemos ter uma atenção redobrada para efeitos colaterais das vacinas que foram aplicadas. Aqueles pacientes que foram submetidos a transplantes de órgão sólido e transplantes de medula óssea normalmente têm um calendário proposto a seguir para a atualização do calendário vacinal como um todo. Nós disponibilizaremos também no site e no Instagram da Imunize esses calendários. Mas também é muito importante que você converse com o seu médico assistente sobre as vacinas que ainda estão pendentes. Também devemos chamar a atenção em alguns pacientes, devido ao uso de certas medicações ou tratamentos específicos, a vacinação não tem a resposta adequada, ou seja, o organismo não consegue formar os anticorpos de maneira adequada como resposta à vacinação. Por isso também é muito importante que você esteja em contato com o seu médico assistente e com o médico responsável pela vacinação, para pesar nesses casos riscos da vacinação com os benefícios potenciais do ato vacinal. Em caso de dúvidas, conte conosco
e entre em contato através das redes sociais, e-mail e telefone. Venha nos conhecer aqui no Shopping Independência, no G2, para que nós possamos contribuir para o cuidado da sua saúde. Um abraço!